Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Sinceramente, eu acho que tem algumas pessoas que têm assim titica na cabeça, sabe? E que gosta mesmo é do macabro. Porque olha só onde há um turismo no Japão. Primeiro, eu vou contar, né, um fato que aconteceu lá para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Vamos lá. Em 11 de março de 2011, lá no Japão, houve um tremor que chegou a uma magnitude de 9 na escala Richter e desencadeou com isso um tsunami que chegou a uma altura de onda assim, de 15 metros. A onda causou falhas no fornecimento de energia e nos sistemas de resfriamento de 3 reatores da usina nuclear Fukushima, tá? Que fica cerca ali de 220 quilômetros de Tóquio. E foi necessário acionar geradores de emergência para manter o sistema de resfriamento ativo. Isso foi feito, mas o problema é que uma onda de mais de 14 metros de altura invadiu o muro protetor do complexo nuclear e inundou a usina, desativando os geradores. E até o dia 15 ele foi aumentando os problemas. Claro, imagina uma zona devastada, né? E os funcionários tendo que lidar com isso. Então, apesar dos esforços, os reatores ficaram aquecidos e causou um incêndio e com isso explodindo e, portanto, vazou material radioativo como o iodo 131, o césio 134 e o mais preocupante era o césio 137, que ele é capaz de permanecer no ambiente. Somente o terremoto e tsunami matou inicialmente quase 18 mil pessoas e aniquilou cidades inteiras. Já a radiação ela causa efeitos nocivos até hoje. Foi o acidente nuclear mais grave desde o acidente de Chernobyl em 86 lá na Ucrânia. E agora? Agora que para descontaminar as áreas afetadas, né, e desmantelar a usina, levará cerca de 30 a 40 anos. E mais de 10 anos após o acidente, o governo japonês, ele ainda assim não abriu completamente os vilarejos e as cidades próximas, e há áreas que seguem com níveis de radiação assim no solo altíssimos. Bom, o porquê do perigo da radiação? Porque o césio 137, por exemplo, ele faz alterações nas células do nosso corpo e podem, ou certamente, dependendo, né, levará ao desenvolvimento de doenças graves como o câncer. E além de impactos para as células reprodutivas que refletem nas gerações futuras. Então, assim, para as gestantes, os riscos são ainda maiores, como o aborto e prejuízo no desenvolvimento do bebê, né? Com alterações que podem levar a malformações. Então, como eu disse, dá titica na cabeça, né? E não basta fotos, documentários, mas a pessoa quer ver de perto. Então, no documentário da Netflix chamado Turismo Macabro, e quem nos leva a esses lugares macabros e estranhos e perigosos é o jornalista David. E um desses episódios se passa no Japão. Então, o que acontece lá no Japão? Ônibus de turismo saem a todo momento cheio de turistas para visitar cidades que o governo, após alguns anos, liberou partes da cidade para os moradores voltarem a morar. Embora as cidades vazias, pois eles sabem, né, os moradores, dos perigos da radiação. Então, quem leva os turistas nessa jornada é o guia Io. E então, o primeiro lugar que eles vão foi onde o tsunami não chegou a atingir, mas o terremoto sim. E a radiação também, apesar do governo ter liberado, né, as pessoas a voltarem à cidade, elas estão abandonadas. Para você ter uma ideia, nem ladrões saqueiam os objetos que lá ficaram. Ou seja, não querem nem arriscar porque sabem do grave problema da radiação. Então, todos ali no ônibus de turismo levam consigo, cada um contador Geiger, que ele mede né, a radiação do ambiente. E segundo o guia, quando o contador apontar 0,2 é para se preocupar. Porém, ali naquela cidade já estava mostrando 0,75.
Então os turistas questionaram, né? E o guia diz que simplesmente o governo diz que ali é seguro com o nível de radiação em menos de 0,2. Mas dizem que isso é para não espantar os turistas, porque passa sim de 0,2. E como vocês podem ver, há muita poeira cobrindo os carros, as casas, é uma poeira completamente carregada de radiação. E dali seguiram. Então eles passaram pela zona proibida, onde tudo é lacrado, as barreiras que impedem pessoas de entrar nas casas, nas lojas. Então, o guia pediu para o motorista parar o ônibus, né? E alguns turistas, eles foram andando para conhecer, né, alguns lugares. Então, imediatamente, assim, veio um funcionário e mandou eles embora, imediatamente. E não é que o guia deixou. Aí entraram no ônibus, né? E não é que o guia mais à frente deixou o David entrar num dos prédios. Há lugares onde o governo retirou parte do solo e juntou em blocos, como se fosse, digamos, lixões espalhados ali pela província. E cerca de 9 milhões de sacos espalhados, onde esses sacos protegem as lonas que estão sobre os solos, que foram retirados, né, dos lugares. Então, olha que loucura. Porém, a durabilidade, né, desses sacos é de 3 anos, mas já se passaram 6 anos e nada foi feito. Daqui a pouco, os sacos irão desmanchar e não vão conseguir segurar o solo radioativo. E para onde isso vai? Como será? O pior é que não é que os turistas desceram, né, do ônibus e eu falo assim, tem hora que o ser humano ele procura uma morte macabra, mesmo, sabe? Bom, eles desceram, foram andando e o contador foi dando 0,75. Aí então chegou a mais de 3. Então eles ainda assim estavam andando um pouco mais, mas quando chegou o 5,0, aí sim voltaram para o ônibus. E como todos sabem, a radiação, ela é cumulativa. Então, essas pessoas se arriscaram demais, porque a radiação, ela pode não se manifestar no momento, mas sim dias, meses e anos depois. Bom, eu não sei o que é mais chocante. Se é o governo que deixa fazer turismo num lugar desses, ou se é o turista que vai até um lugar desses. Eu acho assim uma extrema loucura. A pessoa sabe que tem o perigo, sabe que isso pode refletir no futuro, mas não. Tem que ir lá, ver de perto, né? Sentir o ambiente, porque quando é assim, um lugar assombrado, alguma coisa assim nesse tipo, tudo bem, concordo, até eu gosto de ir. Mas um lugar que você sabe que haverá, né, componentes que vão lhe fazer mal, é muita loucura, né? É realmente um turismo macabro. E depois tem aí um ou dois vídeos do turismo macabro que eu vou comentar aqui, né, no canal, que eu achei interessante. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí o seu like, né? Deixa aí algum comentário, para ajudar, né, o canal a alavancar, porque como eu disse, há muitas coisas interessantes para mim trazer aqui para vocês, ok? E o que eu desejo a vocês é claro que fiquem na paz.